Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para falar sobre mais uma orientação jurisprudencial que já caiu em prova de OAB e prova de TRT. Eu vou conversar com vocês sobre a OJ 121 da seção de dissídios individuais. Essa OJ fala da possibilidade de substituição processual pelo sindicato do indivíduo, do trabalhador. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já está inscrito no nosso canal, aproveite, sempre receba esse conteúdo. Você sabe que toda semana tem conteúdo novo aqui. Mas agora, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, no nosso canal, para de dar mole, aperta aí, entra no nosso canal, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo. E outra coisa, se você já gostou desse tema de orientação jurisprudencial ligada a sindicato, já dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo. E outra coisa, quando você dá o like, quando você compartilha esse vídeo, você sabia que você está ajudando aqui o nosso canal? Então aproveita, compartilha, faz essa gentileza aqui para o nosso canal, compartilha esse vídeo com outra pessoa, também dá um like que também vai nos ajudar. Gente, estamos aqui conversando já há algum tempo sobre orientações jurisprudenciais, sobre as OJs. Vocês já sabem muito bem que prova de concurso de TRT gosta muito de perguntar jurisprudência, e da mesma maneira que as súmulas, as OJs, elas são muito procuradas, seja em prova de OAB, seja em prova de TRT. E por quê? É aqui na prática trabalhista, se você prestar atenção, olha só, tanto a súmula como a OJ, elas nos mostram, elas nos retratam o dia a dia da Justiça do Trabalho. É lógico que esse dia a dia, quem fala sobre OJ e súmula é o TST. E para o TST falar, é porque na primeira instância e na segunda instância, lá embaixo, esse questionamento e essas teses já estão circulando na primeira e segunda instância muito. Circulou tanto, foi tão lembrado lá na primeira e segunda instância que chega uma hora que sobe lá para o TST. Aí primeiro vira uma OJ e provavelmente essas OJs futuramente se tornarão as súmulas do TST. Mas elas já são tendências que o magistrado, seja os desembargadores do TRT e até os juízes de primeira instância, eles já seguem geralmente as súmulas do TRT. Até porque, após a reforma do CPC, a legislação do CPC deixou claro que geralmente os juízes, eles precisam seguir a jurisprudência dos tribunais superiores, sob pena de quê? Sob pena de fundamentar, ele deverá fundamentar. Você não quer seguir aquela orientação jurisprudencial? Tudo bem, ela não é súmula vinculante, você não é obrigado. Mas se você não seguir, você tem que justificar por que você não está seguindo a OJ. Então, pessoal, a maioria dos juízes de primeira instância e também o TRT, eles seguem esses entendimentos jurisprudenciais. E aqui hoje eu vou conversar sobre a OJ 191. Ela trata da possibilidade do sindicato substituir processualmente o trabalhador. É sobre isso. Você sabe que o sindicato, ele está previsto no artigo 8º da Constituição da República. Eu tenho certeza que você já deu aquela olhada
no artigo 8º, você já sabe algumas informações ali, até porque se você está fazendo prova de TRT, você precisa com certeza dar uma olhada no artigo 8º quando falamos de sindicato. E é inclusive, pessoal, aquele tipo de artigo que ele pode cair na prova de direito do trabalho, quando nós falamos de direitos dos trabalhadores. Então, o artigo 8º, naturalmente, ele pode cair numa parte de direito do trabalho. Ele pode cair também na prova de direito constitucional. Você sabia disso? Por quê? O artigo 8º da Constituição da República, ele está onde? Ele está lá no início da Constituição da República, logo depois do artigo 7º, quando nós falamos dos direitos dos trabalhadores. Então perceba que ele pode cair em direito constitucional, ele pode cair em direito do trabalho, e olha só a terceira possibilidade de cair o artigo 8º, quando nós falamos de substituição processual. Substituição processual, você já percebeu que é matéria de processo civil, então também pode cair numa prova de processo civil, porque lá no artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República, ele vai nos falar: cabe ao sindicato a defesa dos direitos individuais ou coletivos. Cabe ao sindicato defender o trabalhador, seja de forma individual ou coletiva. O inciso 3º ainda nos fala o seguinte: além de proteger o trabalhador individualmente ou coletivamente, também caberá ao sindicato a proteção dos direitos do trabalhador de forma judicial ou administrativa. Ele pode defender o cidadão, o trabalhador, administrativamente, como ele também pode defender de forma judicialmente. Não à toa, se você chegar lá na Justiça do Trabalho, várias reclamações trabalhistas são assistidas, são patrocinadas pelo sindicato. Eu, como advogado de réu, muitas vezes fui defender empresas em que o advogado que estava na mesa do outro lado, defendendo o autor, era do sindicato. Defesa judicial. E ele também pode defender individual ou coletivamente. Muitas vezes o sindicato ele atua de forma coletiva. Ele tem essa legitimidade. E é esse aspecto que você precisa entender. Você precisa entender que o sindicato ele tem essa possibilidade, essa legitimidade para proteger uma pessoa ou proteger aquela classe de trabalhadores. O sindicato dos vigilantes do Rio de Janeiro, ele pode defender um trabalhador, como ele pode defender a classe. Ele pode entrar com um mandado de segurança, por exemplo, ou ele pode entrar com uma ação coletiva para que se garanta os direitos de todos aqueles trabalhadores daquela classe. Aí você já entende um pouquinho aqui das possibilidades do sindicato, você já vê um pouquinho aqui o artigo 8º, e a questão aqui está prevista no artigo 8º, inciso 3º, como eu já conversei com vocês. Agora tem outro ponto. Estamos adentrando aqui. Eu já falei, mas não falei de forma direta, falei de forma indireta. Quando uma coisa é aquele advogado ou aquela advogada sentar naquela mesa numa reclamação trabalhista, ela está atuando ali como advogado de sindicato, como eu também, eu sou advogado. Ela está fazendo ali a mesma atuação que eu, normal, até aí 0 a 0. Mas esse assunto aqui é um pouco mais profundo. Quando nós falamos de legitimidade processual, é
se refere à legitimidade que a parte tem para pleitear aquele direito. Será que eu sou legítimo para pleitear no judiciário algum direito? Eu, Gustavo, eu tenho legitimidade para pleitear o direito do Gustavo. Eu pleiteio o meu direito. Agora, o Gustavo, como advogado, ele pleiteia o direito alheio, em nome próprio. A regra é que cada pessoa tem legitimidade para pleitear o seu direito. Eu não posso simplesmente, sem ser advogado, se eu não fosse advogado, eu não posso pleitear direito de outro. Isso é uma incumbência do advogado, porque a regra qual é? Cada um pleiteia o seu direito. E o artigo 18 do Código de Processo Civil, ele fala isso. Você só pode requerer ou pleitear direito em nome próprio, a não ser que haja previsão do contrário. Quando eu digo previsão em contrário, são as exceções. E no caso do advogado é isso. O advogado vai requerer o direito do outro, só que ele, advogado, está assinando. Porque com base no artigo 133 da Constituição da República, o advogado pode fazer isso. A lei autoriza que o advogado pleiteie direito alheio. Mas em regra, só você terá direito de pleitear o seu direito. A sua mãe não pode pleitear o seu direito, a não ser que a lei autorize. E existem situações que a lei autoriza. É muito comum uma pessoa falecer, encerra o contrato de trabalho e o dependente dele entra com uma reclamação trabalhista. É uma autorização da legislação. Então perceba que a lei ela coloca uma regra e abre porta para algumas exceções, porque o legislador entende que nessas situações há que se abrir essas exceções, porque senão o direito ele não será realizado. Aí, pessoal, encontra-se o sindicato. Nesse caso, diferentemente daquele advogado da reclamação trabalhista, o sindicato, conforme o inciso 3º do artigo 8º da Constituição da República, ele tem legitimidade para requerer o direito dos trabalhadores. Ele não precisa nem pedir para o trabalhador isso. O próprio sindicato já tem essa capacidade, prevista na Constituição. E essa previsão também se encaixa com o artigo 18 da substituição processual. Nesse caso do artigo 8º, quando o sindicato entrar no Poder Judiciário requerendo o direito daquela coletividade, daquela classe, ele estará se valendo da substituição processual. Naquele momento ele é o substituto processual autorizado pela lei, previsto no artigo 18 da Constituição da República. Para você entender esse raciocínio, foi necessário que eu entrasse com você e trouxesse para você todas as bases desse raciocínio, para você ir entendendo como é que funciona tudo isso. Aí, você entendendo que o sindicato pode ser sim substituto processual, que o sindicato ele é autorizado, inclusive conforme a Constituição da República, pleitear direito daquela classe que nós estamos falando, por exemplo, sindicato dos vigilantes, sindicato dos empregados de condomínio, sindicato dos metalúrgicos, muito forte no ABC Paulista. Você já sabendo que esses sindicatos têm essa legitimidade, aí nós vamos lá para o OJ 121.
que ele está falando. O que o OJ 121 está nos dizendo? Que o sindicato pode ser substituto processual para pedir diferença de adicional de insalubridade. Pode ter ocorrido em algum momento, chegou uma informação para aquele sindicato que ou a empresa não pagava aqueles colaboradores adicional de insalubridade, ou por que não, descobriu-se que tinha uma diferença. Descobriu-se que ainda que aquelas empresas ou aquela empresa pagasse sim o adicional de insalubridade, em algum momento alguém detectou um erro. Percebeu-se que aquela empresa não pagava na íntegra o adicional de insalubridade. Então, houve diferença. Em vez de ele pagar, por exemplo, durante 4 anos, 2.000 funcionários, R$100 de insalubridade, ele deveria pagar durante 4 anos a 1.000 funcionários ou a 4.000 funcionários, ele deveria pagar 100 todos esses meses. Ele não pagava 100, essa empresa pagava 80. Então tem uma diferença ali de R$20 do adicional de insalubridade. Então o sindicato ele tem legitimidade para cobrar essa diferença do adicional de insalubridade. É isso que está nos dizendo a orientação jurisprudencial 121 da seção de dissídios individuais do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.